Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom a todos. Um ótimo Shabbat a todos. Hoje nós vamos estudar a porção semanal da Torá Mishpatim. Aqui nós fazemos a comparação entre as religiões e as escrituras sagradas. E aí você decide quem está com a razão. O Eterno disse para Moshe as seguintes palavras: Zahor el Yom ha-Shabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para o guardar, para o santificar, para que neste dia vocês tenham tempo de tanto transmitir para os vossos filhos a Torá escrita como a Torá oral, as leis, as instruções, né, escritas, e as instruções oral. E Mishpatim quer dizer mandamentos, né, instruções, preceitos. Aqui, nesta paraxá, nós chegamos a um clima mais alto, digamos assim, do êxodo, no caso, no deserto, né, que é a entrega da Torá. O Eterno, ele entrega a Torá nessa paraxá e mais instruções. Então vamos a ela. Estamos no livro de Shemot, que é Êxodo, e a paraxá é Mishpatim. Mishpatim, mandamentos, porções, que ela começa em Êxodo 21, versículo 1, e vai até o 24, 18. É bom que você leia todo o texto para que você tenha tudo na íntegra. Portanto, vamos para os pontos principais. Eu vou relatar 2 pontos principais para o vídeo não ficar muito longo, porque em outros vídeos que a gente já estudou, né, outros anos atrás, essa mesma porção, porque é assim, a gente vai repetindo, para que possamos aprender e nunca esquecer. Então, o ponto principal, né, eu vou ler alguns trechos e depois nós vamos para os pontos principais que eu quero destacar nesta porção. O conteúdo desta paraxá, muitas das leis desta paraxá são tecnicamente complexas e estão além do alcance deste trabalho, do que nós vamos fazer aqui. Foi feita uma tentativa, um breve feito da maioria das mitzvot. Nós vamos tentar. Não vamos citar todas, nem vou abranger todas, vou citar algumas e vou só me reportar a 2 pontos. Mishpate Hashim Emet Tzadiku Yerdav. Os Mishpatins, ou leis, ou instruções de Hashem são verdadeiros e justos em sua totalidade. Está em Tehilim 19:10. As mitzvot que nós vamos trazer algumas aqui são relacionadas, ou são mencionadas nesta paraxá e também em outros lugares da Torá. Tá? Nós vamos falar sobre elas em outros lugares daqui para frente. Serão explicadas quando surgirem nas futuras perishot. Uma delas, vou citar agora: emprestar dinheiro aos necessitados, ajudar a descarregar a carga de um animal de outro, guardar as instruções de Sheminah, ano sabático, celebrar Pessah, Shavuot e Sukkot. Essas foram as festas que a gente chama de encontro marcados, que o Eterno determinou como mandamento. Não foi Natal, não foi São João, não foi Páscoa, a Páscoa é do jeito que está, né? A Pessah, mas não foi do jeito que é.
Dessas três, parece que a única que eles comemoram, que o cristianismo comemora, é a Pessach, mas de uma maneira bem pagã, bem longe do que seria a Pessach celebrada pelo povo no deserto e por Yeshua com seus discípulos. Não foi carnaval, não foi dia das crianças, nem dia dos pais, nem dia das mães, simplesmente foi Pessach, a passagem, que ela começou lá, né, no Egito, e Shavuot, né, que é das semanas, e Sukkot, que é da colheita. Levar bicurim, primícias ao Beit Hamikdash, isso hoje a gente não faz mais, né? O que é que a gente faz hoje? Hoje a gente faz caridades. Né? Não selar pactos com quaisquer das 7 nações de Eretz, que isso não foi desfeito, não. Né? Você não tem que estar fazendo pacto com o povo pagão. Você pode conviver com eles, aceitar, tudo bem, mas pacto jamais. Mishpatim, diretrizes divinas e que regulamentam a conduta entre um hebreu e um seu semelhante. Ou seja, hoje não vamos falar de hebreu, mas o povo que guarda os mandamentos são chamados o povo do Eterno. Aí vem como Moshe ensinava a Torá ao povo hebreu. Né? Primeiro, Hashem ensinava a Moshe a mitzvah ou várias mitzvot juntas. Aí, segundo, o irmão de Moshe, Aharon, entrava na tenda de Moshe, este ensinava a Aharon tudo o que havia aprendido. Terceiro, entravam os filhos de Aharon, Elazar e Itamar. Moshe lhe repetia a mitzvah, ao mesmo tempo Aharon, que estava ali sentado, escutava. Em seguida, entravam os 70 Zequinim, que são os anciões. Novamente, Moshe repetia a mitzvah quando seus filhos escutavam, os Zequinim se sentavam. Quinto lugar, finalmente todo o povo se reunia pela quarta vez. Moshe repetia o que havia escutado de Hashem. Sexto lugar, agora Moshe sai e Aharon se punha de pé e volta a ensinar a mitzvah a todos os presentes e depois saía. Sétimo lugar, então Elazar e Itamar repetia a mitzvah em voz alta e saíam. Desta forma se ensinava a todo o povo hebreu a nova mitzvah 4 vezes. Okay? Então, se você quer decorar alguma coisa, tem que ser mais de 3 vezes que você tem que repetir isso. E já um estudo que diz que quando você ensina, você aprende mais do que quando escuta. Aí vem a mitzvah do escravo, o hebreu vendido pelo Beit Din, né? Está lá na Torá. Se você quiser saber os detalhes, leia. Né? Como trata um hebreu que é vendido como servo, está lá. Só estou dando os tópicos aqui. Quando um servo é posto em liberdade, né? Aí vem o ano de jubileu, porque digamos que o cara cometeu um erro e o Beit Din vende ele por tal quantia. Ele se tornava escravo e aquela quantia ele tinha que pagar durante até 6 anos, porque no 7º ano ele teria que ser posto em liberdade. A quantia nunca ultrapassava o valor de 6 anos. Só que ele trabalhava para pagar o que ele roubou, o dano que ele causou. Se a quantia fosse menor do que trabalhar 6 anos, então ele trabalhava 2, 3, 1 só. Né? E isso o senhor dele comprava ele e o dinheiro era para ressarcir o prejuízo que ele causou, tanto roubo como outra coisa que ele fez. Hoje não é assim. Né? Hoje, a justiça dos homens, se o malfeitor for pego, ele pode pagar uma fiança e ficar em liberdade. Só que o dinheiro dessa fiança não vai para a pessoa que teve, por exemplo, você teve um carro roubado, a pessoa teve o carro roubado. Né? Não vou dizer você porque aí complica. A pessoa teve o carro roubado e aí o carro é achado e o cara é preso. Aí ele paga uma fiança e sai. Né? Destruiu todo o carro, capotou, sei lá o que, causou danos. Então, esse dinheiro da fiança deveria ser para ressarcir a pessoa que ficou com prejuízo, mas não, o dinheiro vai para o Estado.
Então, como o dinheiro vai para o Estado, está havendo aí um tráfico de influência, lógico, está havendo um tráfico de influência. Isso quer dizer que quanto mais crime, mais dinheiro entra para o Estado. Tem que falar isso. Diferente do Beit Din. E esse é um dos pontos que a gente vai tentar explanar aqui, mais para frente. O servo cujo amo lhe faz um furo na orelha. Isso aí é quando ele não quer deixar a casa do amo. Ele completou os 6 anos, mas ele é posto em liberdade, mas ele diz, não, eu não quero ser livre, eu quero continuar. Aí o amo dele vai e faz um furo na orelha. Por que um furo na orelha e na frente da porta da casa? Por quê? Para lembrar a ele e a todos que estão ali que ele ouviu a Torá, que ele pode ser uma pessoa liberta, mas não quer ser escravo. E então ele escuta com os ouvidos, né, claro, lógico, e aí se faz um furo na orelha para mostrar, como se fosse uma declaração, olha, eu escutei, eu tenho entendimento da Torá, que eu posso ser livre, mas eu quero continuar, então faz um furo na orelha. E na frente da porta, porque lembra a liberdade que o Eterno deu quando colocaram o sangue nos umbrais das portas, né? Então todos tiveram a proteção do Eterno ali e ele não quis, né, esta liberdade. Então é feito desta forma. E, por exemplo, tem a questão do jubileu, né, a Shemitah, que digamos que os 50 anos, que é o jubileu, seja completado, que é o ano de Yovel, né, Yovel. O escravo é comprado e daqui a 2 anos é o jubileu, ele tem que ser posto em liberdade. Aí existe, né, a lei que ele não pode deixar de comprar, só porque daqui a 2 anos ele vai ser posto em liberdade. E aí não tem como, vai ter colocado em liberdade e acabou. É obrigado a colocar em liberdade e devolver tudo que pertencia a ele, se ele arrendou também. E tem mais outras instruções, que é o caso dele querer casar com uma mulher cananita e tudo mais. Assim, o Eterno equilibrava, nem muito rico, nem muito pobre. As leis da serva hebreia, né, as mulheres nunca eram colocadas como escravas, não podiam ser vendidas como escravas. Punição por assassinato, está lá. A proibição de um hebreu ferir os pais ou maldizê-los, isso é muito, muito importante, porque os filhos estão esquecendo dessas mitzvot, mesmo os cristãos, né, não sabem o que é isso. Né? A compensação por ferir uma pessoa, né, se uma pessoa desferir um golpe em outra, causa-lhe danos, ou um ou mais das 5 maneiras abaixo, deve pagar restituição. Né? A primeira é nezek, causar ferimentos físicos. A segunda é tsar, causar dor. Ripuí, causar despesas médicas. Quarto, chevet, chevet, não é o chevet de carro não, tá? É chevet, causar a abstenção do trabalho. E bochet, causar humilhação. Não vou... se você quiser as explicações desses assuntos todos que eu estou dando, está lá no primeiro ano que eu comecei a fazer, elas estão completinhas. Né? São paraxás bem longas. Restituição de propriedade roubada, né? Danos causados por um animal pertencente a outro hebreu. A proibição de enganar, é proibido enganar. Algumas instruções sobre danos causados pelo fogo. Um relato do que, né? Esse aqui é um relato, é uma história, eu não vou contar ela, tá? O que um hebreu deve pagar se usar os bens de outro hebreu e os estragar? Tem até uma passagem lá, né? Eu acho que é de Elias, que Eliseu, o cajado cai dentro d'água. Acho que é Elias. E aí ele disse assim, meu senhor, né, o machado não era meu. Aí ele vai e faz o machado flutuar. E ele fica muito contente porque ele ia ter que pagar o machado, porque o machado era emprestado.
O que um hebreu deve fazer, um servo do Eterno deve fazer, deve pagar se usar os bens de outro e estragar, né? Tem o Shomer Shiná, que é guardador não pago, né? Tem o Shomer Sahá, perdão, é Shomer Hiná, Shomer Hiná. O segundo é Shomer Sahá. O Shomer Hiná é o guardador não pago, ele está guardando, está fazendo um favor. Né? Ou seja, qualquer coisa que acontecer, não tem, né, ele não vai pagar pela perda do dano. Né? O Shomer Sahá, que é o guardador pago, né? Tudo que acontecer ou estragar a coisa por acidente, não tem obrigação de pagar por ela, porém, se algo for roubado, aí sim ele tem obrigação de pagar, porque ele estava sendo pago. E tem o Shoher, uma pessoa que aluga um animal ou objeto, né? As leis relativas a essa pessoa que aluga um animal ou objeto são as mesmas aplicadas ao Shomer Shahá, que é o segundo, né? Quem está alugando, a mesma coisa. E tem o Shoel, uma pessoa que pede um objeto emprestado, que é aquele que eu mencionei, né? Se danificar durante o uso normal, não é obrigado a pagar por ele. Não obstante, ele deve pagar se ele acontecer algum acidente, né? Mas se ele está usando normal e a coisa se danificar durante o, né, ele não é obrigado a pagar por ele. Isso tudinho levava muito tempo para ser julgado. Por isso que Yitro, né, o sogro de Moshe, mandou ele colocar juízes para que esses pequenos delitos não chegassem a Moshe, só os mais graves. A mitzvah do Beit Din de executar quem pratica feitiçaria, né? O Beit Din deve executar alguém que pratica feitiçaria em Eretz Israel. Apesar de a Torá enunciar a advertência, dizendo, não permita que uma bruxa viva. Né? Homens e mulheres devem igualmente ser punidos. A razão por que a Torá especifica mulheres é porque bruxaria era mais comumente praticada por mulheres. Quando o Todo-Poderoso concedeu aos tzadikim poder para realizar milagres, ele simultaneamente também concedeu à humanidade a habilidade de realizar feitiçaria através dos poderes da tumá, impureza. Assim sendo, as pessoas têm livre arbítrio para discernir entre luz e a escuridão. Exercer bruxaria é considerado rebelião e negação dos poderes do céu, do Eterno, no caso. Né? E aí você se rebelou, você está usando aquilo e aquele poder para seu benefício. Né? Já entendeu? Mau uso da autoridade. A mitzvah de ser bondoso com um guer, né, guer um convertido. A proibição de afligir viúvas e órfãos, essa é muito importante. Né? Não amaldiçoar um juiz, apesar de discordar de sua decisão. E algumas leis aplicáveis a juízes, testemunhas e réus. Esse é o primeiro ponto que eu quero, né, abranger na totalidade. Um juiz está proibido de escutar argumentos de um litigante se o outro estiver ausente. Não é muito bem o que acontece na justiça hoje, né? Primeiro escuta um, depois escuta outro, aí depois faz. Ambos devem estar presentes ao mesmo tempo. Assim, se uma parte disser algo errado e a outra parte está ali para contradizê-la. O Beit Din é aquele, era composto pelo, na época de Yeshua chamava-se de Sinédrio, né? Foi o tribunal, né? casa de julgar, né? De julgamento. Beit casa. Yeshua, ele foi julgado por esse Beit Din, né, de acordo com as instruções ou as leis, né, que estão na Torá. Mas só que as testemunhas eram falsas. Pode não aceitar, o Beit Din pode não aceitar de um perverso rachá. Os juízes não podem aceitar como testemunha uma pessoa que cometeu um pecado pelo qual poderia ser condenado à morte. Por exemplo, fazer trabalho melahá proibido em Shabat. A gente está levando as leis para a cultura daquela época, tá? Para o tempo daquela época. Isso não quer dizer que hoje isso é aplicado. Nós vivemos no exílio romano, então essas leis
né, não são aplicadas, mas o Eterno continua aplicando, tá? O Eterno continua aplicando. E o salário, e quando você transgride um mandamento desse, né, a Torá, a Bíblia diz, né, as Escrituras dizem que o salário do pecado é a morte. Então, as leis divinas, elas continuam sendo aplicadas nos seres humanos, mesmo que você não perceba, mas elas estão sendo aplicadas. Também não se aceita uma testemunha que cometeu um pecado pelo qual poderia ser açoitado. A gente não encontra esse tipo de coisa. Se a gente for levar para o tempo de hoje, é aquela testemunha que não se verifica a índole da testemunha, né? Qualquer pessoa pode ser testemunha hoje em dia, e aí a coisa pode complicar, né? Ou seja, malkut, né? Testemunha que poderia ter sido açoitada, também não são aptas a testemunhar pessoas que permitem que seu gado paste nos campos dos outros. É um apostador profissional, ou seja, você está indo para o Beit Din, você sabe, aí você pode protestar, né? Naquela época você pode protestar, você podia dizer, não, juiz, essa testemunha aí, o gado dele pasta na área dos outros, no campo dos outros, no terreno dos outros, ele não serve para ser testemunha, porque ele é um trapaceiro, né? Ele é um aproveitador, e aí não serve. Digamos assim, não judeu, como estamos estudando as leis, né, relacionadas a povo hebreu e não hebreu, né, hoje a gente transfere isso para a seguinte conotação: um homem que guarda mandamento e o homem que não guarda mandamento, sabendo que a justiça de hoje não é como a justiça do Eterno. Estamos lendo o relato do Eterno quando entregou as instruções. Cabe a nós seguir essas instruções para termos a salvação e estarmos no Olam Rabá. Um não hebreu perguntou a Rabi Yosh ben Haha: sua Torá não ordena seguir a maioria? Nós, idólatras, ultrapassamos muito o número de hebreus, de judeus, no caso. Caso não, vocês não são, né, então, obrigados a se juntarem a nós. Ou seja, ele chegou e disse assim para o Rabi Yehoshua, nós somos a maioria, os judeus não são a maioria no mundo, então vocês têm que se juntar a nós. E a sua Torá não diz que a maioria é quem ganha? Você tem filhos? Indagou o Rabi, né? Tenho, respondeu o não-judeu. Você tocou num ponto sensível, o não-judeu disse, lembrando-me de meus problemas. Por quê? Perguntou Rabi Yehoshua. Nunca desfrutamos uma única refeição em paz, replicou o não-judeu. Quando nós sentamos para comer, um filho declara que seu Elohim, seu Deus, deve ser abençoado ou ovacionado, enquanto o outro clama que deve se reverenciar a sua divindade. Ao fim da refeição, todos estão machucados por causa da briga. Um tem hematomas na testa e o queixo, e outros está com ferimento. Por que você não promove a paz entre eles? Perguntou Rabi Yehoshua. E decide que Deus deve ser adorado. Sou impotente nesse assunto, admitiu o não-judeu. Veja, declarou Rabi Yehoshua, que você não são maiorias, pois discordam entre si sobre quem deve se adorar. Ou seja, apesar a gente está falando aqui de judeus, mas digamos que tiramos a palavra judeus, né, e vamos colocar homens que cumprem mandamentos, que não transgridem os mandamentos, né, vai diminuir mais ainda o percentual. Mas o povo aí fora, como acham que eles são maioria, mas eles não são unidos, então não são maioria. A advertência para não mentir, né? Midvah sheker tzha. Afaste-se de uma mentira. Vamos lá. Ainda continuando no mesmo. Este mandamento é direcionado a cada pessoa. Adverte-o para que evite envolver-se em qualquer mentira ou fraude, pois o selo de Hashem é a verdade.
Há uma advertência geral para que um juiz evite o que quer que possa distorcer a veracidade do julgamento. Algumas implicações de instrução. Primeiro, um juiz que percebe que errou não deve tentar procurar provas para substanciar sua sentença prévia, a fim de não admitir seu erro. 2. Se um juiz ou testemunha estão cientes de que um de seus colegas é desonesto, deve recusar tratar o caso junto com ele, mesmo se for conduzido de acordo com a lei. Se o juiz tiver a impressão de que a testemunha está mentindo, mesmo se não conseguir provar, deve retirar-se do processo, preferencialmente, e decretar o veredito, que não diga: não é minha responsabilidade, a testemunha carregará a culpa. Ou seja, ele vai ser culpado também. Por isso que Yeshua disse assim: cegos sendo guiados por cegos. E preste atenção que na época de Yeshua, o julgamento de Yeshua, eles cometeram todos esses erros, pois sabiam que as testemunhas estavam mentindo, né? Sabiam que existiam falsos juízes ali e continuaram, porque todos eles ali eram manobrados por Roma, quase todos, né? Feito o Congresso hoje. Se um dos litigantes comparecer ao tribunal vestido elegantemente e o outro em andrógios, deve-se ordenar que ambos vistam o mesmo tipo de trajes no tribunal para não distorcer a objetividade do juiz. O que a gente vê hoje é o preso indo com farda de preso, né? e as outras testemunhas de acusação indo, né? Agora, me diga, e se aquele que está sendo julgado for inocente? Os trajes deles, já que ele está vestido de preso, né, o traje dele já está dando uma tendência para ele ser prejudicado. Não estou aqui protegendo bandido nenhum, só estou mostrando o que são as leis do Eterno. Um relato, o conselho de Rabi Shimon. Certa vez um jovem se apresentou perante o grande sábio Rabi Shimon e lhe disse tristemente: Rabi, não sei o que fazer, desejo tanto ser bom, né, mas a Yetzará, mau instinto, má inclinação, sempre ganha, né, para mim, e eu acabo cometendo pecados. Aí o que foi que Rabi Shimon disse para ele? Ele perguntou: como é que eu faço para deixar de roubar, pare de mentir. Pare de mentir. Certa vez ele viu o vizinho sair, deixou a janela aberta, ele disse: opa, oportunidade de roubar. Aí foi lá, roubou, tirou todos os tesouros, joias, né, da casa do vizinho. E aí ele começou a pensar: e agora, qual é a desculpa que eu vou dar? Quando o vizinho voltar, o que, que ele vai dizer? Me roubaram, você viu quem me roubou? Se eu disser: não, eu não vi, eu vou estar mentindo, né? E aí toda a desculpa que ele arrumou, né, para dar para o vizinho, ele percebeu que aí ele estaria mentindo. E então, o que foi que ele fez? Devolveu tudo para que ele não caísse no pecado da mentira. Então, nota-se aí que a mentira é a raiz de todos os males. O Beit Din não pode matar alguém que é inocente. O Beit Din é advertido: Venaki tzadik al taharog, não mate o inocente e o virtuoso. Na prática, isto significa: se o Beit Din declarou que alguém deve ser sentenciado à morte e depois alguém expuser novos argumentos a seu favor, o mesmo se o próprio réu, ou mesmo se o próprio réu sugerir algum argumento em sua defesa, seu caso é reaberto, mesmo se já estiver sido levado ao local da execução. O caso será revisado tantas vezes quanto forem levantados argumentos substanciais. Contudo, se uma pessoa é absolvida no tribunal, seu caso não é reaberto, mesmo se for encontradas novas provas que o culpem. É proibido executar o julgamento com base em provas circunstanciais, mesmo se a prova for clara, sem sombra de dúvidas. O julgamento da Torá deve ser administrado baseando-se apenas sobre provas de duas testemunhas oculares, que presenciaram o fato em primeira mão. Aí quando você lê os textos lá, né, eles chamam de nos evangelhos, que tem lá as duas testemunhas, não sabe que isso está lá na Torá. Não sabe. Aí
eles trouxeram isso lá de trás, mas outras coisas eles não trouxeram, né? É o que a religião faz hoje, trouxe muita coisa, né? Deixou muita coisa da Torá lá para trás, mas trouxe o dízimo, né? O dízimo trouxe, porque o dízimo dá lucro. Aí Rabi Shimon, né, Ben Shetá, conta uma história que ele viu um homem perseguindo o outro, e aí ele continuou andando. E aí, quando chegou em um local assim, numa rua, né, meio que deserta, viu lá um homem deitado no chão, esfaqueado, morto, e o outro com a faca na mão, o sangue ainda pingando. E aí, o que foi que ele fez? Eu não posso nem acusá-lo, porque só eu vi isso, né? Então, esse é o problema, né? Não posso acusá-lo, porque só eu vi. O que é que o Eterno está querendo dizer com isso? Ele está protegendo o criminoso? Não. Ele está protegendo o inocente. Porque alguém pode chegar e dizer que uma pessoa cometeu tal crime sem ela ter cometido. Então, duas testemunhas aí já, né, fica mais certa que a coisa tenha acontecido. Apesar de que, né, as duas testemunhas podem ser falsas, como foi no caso do julgamento de Yeshua, que eles interpretaram mal as palavras de Yeshua. Hashem garante aos juízes que não precisem temer que um culpado escape à justiça, no caso em que a punição não é administrada por falta de testemunhas, ou outras razões fora de seu controle. Pois disse Hashem, eu não absorverei o iníquo. Foi aquilo que eu falei lá no começo. A justiça do Eterno, ela não falha, ela não vai, o iníquo, ele não vai escapar da justiça do Eterno. Pode ter certeza. Está lá em Shemot 23:7. Tenho muitos mensageiros para trazer a punição sobre quem a merece. A proibição de aceitar qualquer suborno. Você vai identificar muita gente aqui, né, da atualidade. A Torá adverte o juiz. Veshorhar al-tirkar. Não aceite suborno. É proibido a um juiz aceitar um presente de um dos litigantes. Deve recusar mesmo se o presente for dado com entendimento de que deve julgar com veracidade. O mesmo se tem a firme intenção de julgar o caso corretamente, a despeito do presente. Suborno, além de presentes tangíveis, inclui qualquer tipo de favor ou palavras gentis que o juiz receba de uma das partes. Nossos sábios eram extremamente cautelosos em não julgarem em tribunais onde suspeitavam que possa ter havido desvios. E isto é ilustrado pelos seguintes exemplos. Tudo que você vê aqui, você vai se lembrar do julgamento de Yeshua e você vai ver que eles, né, fugiram a todos os preceitos que o Eterno determinou. Eles quebraram todos eles para poder condenar Yeshua. Quando o sábio Samuel atravessou a ponte de um rio, recebeu a ajuda de um transuinte. Samuel indagou sobre o bem-estar do homem, que informou que estava indo ao Beit-Din para uma audiência. Não posso ser seu juiz, decidiu Samuel. Imediatamente, pois você me ajudou. Isso são homens de caráter. Rabi Ismael ben Yosef empregou um arredatário que costumava trazer-lhe uma cesta de frutas de seu pomar, de Rabi Ismael, toda sexta-feira. Certa vez ele apresentou com a cesta na quinta-feira. Por que estás me trazendo as frutas hoje? Indagou Rabi Ismael. Tenho uma audiência judicial amanhã, explicou o arredatário. Rabi Ismael não aceitou a cesta de frutas. Não obstante, recusou-se a ser juiz neste caso, dizendo, não sou apto a ser seu juiz. Designou outro sábio para lhe dar o caso. No dia seguinte, aconteceu que Rabi Ismael, por estar passando ao lado do Beit-Din durante o desenrolar do processo, entreviou os argumentos que o arredatário apresentou e pensou. Ele teve acesso ao processo, né? Aí ele pensou com ele, né? Ele deveria ter argumentado de maneira diferente para vencer o caso. De repente, ele mesmo
fez uma auto-observação dele, né? Ou seja, ele tem desconfiômetro, né? Tem muita gente que não tem. De repente ele percebeu que em sua mente ele favorecia, né, ou favoreceu o arredentário de maneira diferente para vencer o caso. Favoreceu o arredentário, tá, eu voltei para a mesma linha ali, tá, desculpa, sobre o outro litigante, né, ele favoreceu, né, na mente dele, isso tudo porque recebia presentes, olha só. E preocupava-se que seu arredentário vencesse. Amaldiçoado aquele que aceita suborno, exclamou. Nunca aceite a cesta de frutas do meu arredentário. Nunca aceitei, né, as cestas de frutas do meu arredentário. Mesmo se tivesse aceito, eram frutas que me pertenciam. Não obstante, o suborno sugerido influenciou meus pensamentos a seu favor. Se alguém realmente aceita suborno e executa um julgamento, quão mais distorcido será seu julgamento? É que a gente vê muito hoje por aí. Nossa. Os julgamentos hoje, né? Que é uma tal de audiência de custódia, né? A natureza do suborno é o que faz com que o juiz se identifique com o corrupto. Esta afirmação é a prova da necessidade de consultar um Talmid Chacham, um sábio e estudioso de Torá, para decidir os problemas da vida. O intelecto de uma pessoa é invariavelmente cegado por seus desejos. Ele é, portanto, incapaz de julgar objetivamente assuntos quando esses lhe dizem respeito. Ele vai sempre puxar para o lado dele. Aí depois vem a proibição de misturar carne com leite, está lá em Shemot 23:11. Isso não existe uma explicação, porque o Eterno diz que não podemos cozinhar a carne com leite, né? Não cozinharás o bezerro do leite de sua mãe, com o leite da sua mãe. Estas palavras são reiteradas em 3 locais diferentes da Torá, indicando 3 proibições diferentes sobre o assunto. É proibido comer uma mistura cozida de carne e leite. Não se pode tirar nenhum benefício de tais misturas, nem presentear ou vender a comida a um não hebreu ou não judeu, ou uma pessoa qualquer comum. Carne e leite não podem ser cozidos juntos, mesmo quando não há intenção de ingeri-los. Não podemos misturar leite com carne. Eu tenho minhas suposições aqui. Vamos continuar e depois eu digo mais ou menos o que eu penso. Além disso, nossos sábios decretaram que a carne e leite não podem ser consumidos juntos. Decretaram até que não podemos pôr na mesa leite ou produto lácteos junto com carne, para evitar para evitar que comamos juntos, né? Permita-me escrever na Torá: não comerás mistura de carne com leite, né? Moshe disse para o Eterno, né? Hashim respondeu, escreva como eu disse, não mude minhas palavras. Moshe insistiu: não seria possível que no discurso de seu longo exílio Bnei Israel possa esquecer a aplicação oral da Torá? Hashim respondeu: selei um pacto com eles e eles me garantiram que nunca esquecerão a Torá oral e que ensinarão aos seus filhos. Por que Hashim nos proibiu comer leite e carne juntos? Esta lei da Torá recebe o nome de Huk, que são Hukim, são os mandamentos Hukim, são mandamentos fortes e sem explicação. Uma lei cuja razão não foi dada por Hashim. Apesar de Bnei Israel não entenderem o preceito de não misturar carne com leite, todos aceitaram com perfeita fé, sem argumentar ou questionar. A diferença do Hukim para um espatim normal, né, é a seguinte: não assassinarás, não roubarás. Aí tem uma explicação, o porquê. Mas não comer carne com leite, né, ele não deu explicação nenhuma para isso. Simplesmente não. Será que o leite é derivado do sangue? E aí por isso não coloque leite na carne? Pode ser, pode não ser. Será que é porque a mãe via o bezerro sendo
lá cozido, e o leite ser tirado dela e ela via se era tudo ali junto, no local, mesmo local, né, sendo cozido com o leite dela, e isso traria tristeza à mãe. Não sei, uma hipótese. Tem outras hipóteses que a gente pode mencionar aqui, mas vamos para frente. Hashem prediz a Moshe que um anjo irá conduzi-los, ele não aceita. Outros eventos que tiveram lugar na ortoga da Torá, ele vai contar mais algumas coisas. E aí o povo diz, nascer, faremos, né, e ouviremos. Eles dizem que vão fazer antes de ouvir, né. Moshe ascende ao céu para receber as tábuas da lei. A permanência de Moshe nos céus, né, na entrega da Torá. E Moshe prevê o futuro. Tem uma história aqui que eu vou contar, que é sobre... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu contei ela há umas paraxá anteriores aí. E vou tentar contar ela aqui de novo. É o seguinte, um cavaleiro, né, ia com o seu cavalo e em certo lugar ele parou, né, para beber água. E aí se levantou, pegou seu cavalo e foi embora. E caiu um saco de dinheiro do bolso dele. Vinha um transeunte, um rapaz, digamos assim, moribundo, pobre, né, e achou o saco de dinheiro. E aí ele pegou o saco de dinheiro e disse, olha, agora ele só tinha ele e a mãe dele, viúva. E aí ele disse, olha, um saco de dinheiro, agora eu vou poder comprar uma casa, eu vou poder comprar um terreno, vou poder plantar e eu vou viver uma vida melhor com minha mãe. Foi embora com o saco de dinheiro. Aí o cavaleiro percebeu que tinha perdido o dinheiro e voltou. Voltou e encontrou lá no local um velho, né, um senhor, sentado comendo um pão lá. E aí ele perguntou ao senhor, né, se ele tinha visto o dinheiro. O homem disse que não, e ele não acreditou no homem, começou a espancar o homem, né, e acabou matando esse homem de tanto espancar, e ele depois viu que realmente o dinheiro não estava com ele. E aí, né, quem foi o ruim da história aí, quem foi que cometeu o maior pecado, né? Ou seja, a gente está indo, né, ou tentando explicar como é que as leis de Hashem funcionam. Dias antes, esse senhor, né, que estava comendo um pão, ele bateu no pai do menino, que era pobre, e roubou o seu dinheiro. E aí ele se tornou pobre. Ficou sem dinheiro, se tornou pobre. E, mais para frente, ele perdeu esse dinheiro. Só que na hora que ele estava batendo, né, o cavaleiro ia passando e viu e não fez nada. Ele matou o pai do menino. Chegando mais para frente, ele perdeu o dinheiro e o cavaleiro achou o dinheiro. Né? Não sabia que o dinheiro era dele. Mais para frente, né, ele perdeu o dinheiro e o menino, né, que o pai tinha sido morto, achou. Ou seja, tudo voltou para a família, né, para o menino que era necessitado. O cavaleiro, que não tinha nada a ver com a morte, né, ele continuou sem o dinheiro. Mas o velho que matou o pai do menino acabou sendo julgado pelas leis divinas. Ou seja, quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Então, por aí você entende, né, mais ou menos como são as leis de Hashem, quando ele diz que não deixará o perverso impune. Ok? Essa foi a Parashá Mishpatim, que são, né, instruções, mandamentos, leis. Halachá, que é lei, né? Mishpatim, mandamentos, instruções, Torá, instruções, Mishpatim, mandamentos e Halachá, leis. Tá? Para você não achar que Torá é lei. Não, Torá é instrução, Halachá que é lei. Vamos terminar. Se você gostou, né, dá um like aí. O meu nome é Giju Gomes e a gente está aqui para estudar a Torá toda semana. Se gostou, compartilha, né? Mostra para os amigos, né? Porque aqui a gente não faz apologia à religião, tá? Aqui a gente traz o que a palavra relata, né? O confronto das escrituras sagradas com a religião, com as religiões pagãs, porque nenhuma religião, né, foi criada pelo Eterno. E aí sempre a razão vai estar nas escrituras e as religiões vão cair por terra. Um abraço a todos. Vamos recitar Birkat Kohanim para terminar. Yevarechecha Adonai veish mirecha yair Adonai panavelecha vihuneka itzah Adonai panavelecha veyatzelecha Shalom. A Birkat Kohanim está lá em números 6, 22, né, a partir de 22, 23 e 24. Eu acho que é isso. Vedetut et haimet, vehaimet techare et re. São as palavras de Yeshua. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E, se assim o Eterno permitir, Emitse Hashem, estaremos aqui de volta na próxima semana. Shabbat Shalom a todos, um abraço e até a próxima porção da Torá. Shalom. Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Amém.